paz do Senhor Jesus! Aguardávamos ansiosamente por mais um capítulo deste livro que tem nos abençoado, tem edificado as nossas vidas. E já chegamos ao capítulo 3, as armas que o pastor utiliza. O pastor de ovelhas, para lidar com o rebanho, se valia de algumas ferramentas muito úteis e que o auxiliavam na condução e bom andamento dos animais. No Oriente Médio, os pastores costumam levar apenas uma vara, um cajado e um odre ou um chifre com azeite para os primeiros socorros das ovelhas. A vara e o cajado. O Salmo 23 é um cântico de confiança que expressa o sentimento de confiança que as ovelhas têm por seu pastor e a segurança que ele transmite através da utilização da vara e do cajado. Em todo o contexto do Salmo 23 e em toda a história de Israel e dos pastores da Palestina, jamais um pastor fez uso da vara ou do cajado para punir as ovelhas de seu rebanho. A vara e o cajado nunca foram utilizados para ameaçar, maltratar, ferir, matar ou prejudicar de qualquer forma as ovelhas. O cajado e a vara somente eram usados para beneficiar as ovelhas. A prioridade absoluta e permanente do pastor é através de seus recursos, como a vara e o cajado, oferecer totais garantia de bem-estar para suas ovelhas. Existia um grande cuidado na escolha e preparo dessas ferramentas. A vara era extraída de um arbusto, que é limpo e aparado com uma faca com grande cuidado e paciência. A parte mais larga da base é arredondada e alisada, formando a cabeça de um bastão. Este instrumento, também chamado de bordão ou bastão, era uma espécie de pau grosso, resistente, compacto e pesado, de aproximadamente 60 centímetros a 1 metro de comprimento. Servia de apoio ou arma. O pastor utilizava a vara para proteger as ovelhas dos ataques dos lobos e outras feras, pois as ovelhas não têm meios próprios de defesa. As ovelhas são animais débeis e presas fáceis para os predadores, portanto, são dependentes da proteção do pastor. O cajado, por sua vez, possui um formato único e exclusivamente para o trato de ovelhas, não servindo para nenhum outro tipo de animal. O cajado é uma vara fina e longa, tendo uma de suas pontas recurvada, formando um gancho. O cajado tinha aproximadamente 3 metros de comprimento e tinha a ponta curvada como um gancho, que servia para impedir a queda das ovelhas à beira de barrancos e penhascos. Quando uma ovelha caía em um buraco, o cajado era utilizado para erguê-la, pois a ponta curva, em forma de gancho, se encaixava no peito da ovelha, que era elevada de volta ao caminho. As ovelhas não conseguem enxergar uma distância maior que 10 metros. Por isso, o pastor sempre ia à frente com o cajado, guiando-as por montanhas, vales, longe dos precipícios e penhascos, mantendo-as sempre no caminho seguro, evitando suas quedas ou afogamentos nas fortes correntezas. Para contra uma ovelha. Jesus é o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11. E nunca usou a vara para punir a igreja. Então, quando alguém diz que Deus está descendo o cajado na igreja, ou quando alguém traz uma mensagem muito dura e diz que é o cajado de Deus, ou ainda quando um pastor
ou pregador diz que vai usar o cajado contra os irmãos, estas ideias são falsas e antibíblicas. Mas quando um pastor recupera um crente desviado, ou quando uma mensagem conforta e dá alívio, ou ainda quando a palavra de Deus levanta o caído, então agora sim pode-se dizer que a vara e o cajado de Deus foram utilizados. Tanto a vara como o cajado eram instrumentos usados pelo pastor para a proteção das ovelhas. O pastor tinha que ser hábil para manejar tanto um quanto o outro. Com sua arma de trabalho nas mãos, o pastor é o único protetor das ovelhas contra os inimigos naturais, lobos, leões, ursos, chacais e principalmente ladrões do rebanho. O cajado e a vara são instrumentos de bênção para as ovelhas, mas de juízo para os predadores. Na Bíblia, a vara e o cajado simbolizam aspectos muito importantes do trato do pastor com o rebanho. Entre estes aspectos, podemos destacar alguns: o uso correto das Escrituras e capacidade para defender a fé uma vez dada aos santos. Judas 1:3. O amor às ovelhas e o cuidado com elas. Atos, capítulo 20, versículo 28. Instrumento de paciência para reconduzir aquelas que porventura se desviem. Gálatas 6, versículo 1. Firmeza doutrinária para ensinar, admoestar e repreender. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 12 e 13. Fixando sempre com o objetivo final o santo arrependimento dos que erram, o despertar dos que estejam sendo enganados. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Devendo sempre ser usado por um pastor manso para com todos. Alguns irmãos se queixam amargamente de serem tratados com rispidez, desprezo e total desamor por pastores e líderes que invocam sua autoridade eclesiástica através de gritos, maus tratos, rispidez e torturas psicológicas. O pastor é um servo das ovelhas. Ele não pode ser iracundo com os membros da igreja, impaciente e incapaz de ouvir suas dúvidas, queixas e lamentos. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2, nos exorta à correta postura para com os irmãos em Cristo. O cajado do pastor não pode ser usado para esbordoar e matar as ovelhas. Pastores que maltratam, esbordoam e matam as ovelhas não são pastores de Cristo, mas são açougueiros de Satanás. O óleo. Os pastores aplicavam óleo nas ovelhas com 3 propósitos: repelir insetos, evitar conflitos e curar doenças. Quando Davi dizia: "Unges a minha cabeça com óleo", ele sabia exatamente o que estava dizendo. Sabia a importância da unção para um rebanho de ovelhas e sabia que um bom pastor mantém ungido seu rebanho. Na Palestina, há enxames de moscas que podem fazer um rebanho debandar. Seria o estouro das ovelhas. Ovelhas detestam moscas. O zumbido delas as deixam loucas, desorientadas e muito irritadas. Mas se uma mosca conseguir entrar no focinho macio de uma ovelha ou no interior de seu ouvido e depositar ali seus ovos, aí sim, isso é um fato terrível. Quando nascem as larvinhas, a irritação e a dor faz com que as ovelhas batam contra pedras, árvores e mourões fortemente, causando em si mesmas graves ferimentos. Tudo para se livrar das terríveis larvas. O que o pastor faz para evitar isso? Unge as ovelhas. Isso mesmo, ele as unge com óleo.
não é um óleo qualquer, é um óleo especial, que tem um perfume que espanta as moscas, as deixa tontas e elas fogem das ovelhas. Pronto, o rebanho está salvo do zumbido, do estouro e da infestação. Também precisamos dessa unção. Também estouramos, afugentados com os enxames de problemas e dificuldades que não queremos mais enfrentar. Há zumbidos que nos perturbam. Não são as moscas, mas o inimigo das nossas almas que nos ataca, que fica zumbindo ideias erradas à nossa volta. E se deixarmos as ideias se alojarem, pode ser que fiquemos batendo a cabeça por aí, em pessoas à nossa volta, em tentativas de felicidade e em tentativas frustradas de tentar corrigir os problemas que nossas pancadas podem ter causado. O Salmo 100, verso 3 diz que foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Assim sendo, Ele é responsável por este rebanho e Ele mesmo formou, e por isso mesmo unge nossas cabeças com óleo especial, que nos livra de tudo que nos atrapalha a ser o que Ele quer que sejamos. Uma unção que expulsa a tristeza e traz de volta a alegria. Quando as moscas sentem o perfume da unção de Deus em nós, fogem, vão embora e não voltam. O bom pastor nos unge a cabeça com óleo e cura as tristezas da alma, as mágoas com os zumbidos do passado, cura as feridas causadas na caminhada. O pastor de ovelhas revista seu rebanho todos os dias e procura feridas que possam infeccionar e causar danos maiores. Ele usa um óleo curativo que previne inflamações e cicatriza a ferida. Conosco não é diferente. Todos os dias o nosso pastor inspeciona nossos corações para que não permaneça nenhuma ferida lá. Dá-nos a unção que cura nossos sentimentos e emoções. Toda ferida pode ser curada. Decepções amorosas, relacionamentos entre pais e filhos, marido e mulher. Seja qual for a causa da ferida, o pastor tem a unção que cura. Sabia que as ovelhas são disputadas a cabeçadas na época do acasalamento? Pois é, os machos levantam o pescoço, se mostrando para impressionar as fêmeas. E se outro macho já estiver na área, é cabeçada na certa. Tomam distância e tome cabeçada. E isso pode machucar muito, pode causar problemas irreversíveis e até matar. Então, o que o pastor faz para que os machos não se matem? Unge. Ele unta as cabeças e focinhos dos machos com uma substância gordurosa e escorregadia que os faz resvalar em vez de se estatelarem um contra o outro. Isso mesmo, a unção livra da morte espiritual, das cabeçadas que damos uns nos outros, nas pessoas que mais amamos. Para as feridas nos relacionamentos familiares, nas amizades e no convívio eclesiástico, a unção de Deus também é poderosa e eficaz. A unção nos animais faz com que, ao se chocarem, resvalem por causa do óleo, que está aplicado sobre a cabeça do animal que, mesmo que se fira no impacto, evita o pior e não deixa a ferida infeccionar. Comigo e com você é igual. A unção não deixa que nos choques diários com nossos próximos as feridas nos destruam e não destruam os que amamos. É a unção preventiva do pastor, que sabe que eu e você somos cabeçudos o bastante para perder a cabeça quando deveríamos ficar calmos, falar quando deveríamos nos calar, agimos por conta própria quando deveríamos deixar tudo nas mãos do Senhor. A unção nos livra dos zumbidos e das infecções da alma, cura e cicatriza feridas do coração,
trata nossos relacionamentos doentios e cura mágoas causadas a nós e por nós. Mesmo com as cabeças ungidas, as ovelhas, até por serem indefesas, ainda se ferem. E este ferimento é a terceira razão pela qual o pastor unge as ovelhas. A exemplo das ovelhas, o restante de nossas feridas vem de vivermos no pasto. É no dia a dia que as ovelhas têm de enfrentar ferimentos de espinhos e cardos. Nós temos de enfrentar envelhecimento, perdas e doenças. Alguns de nós enfrentamos traições e injustiça. Vivamos o suficiente neste mundo e a maioria de nós enfrentará feridas, profundas feridas, de uma espécie ou de outra. Então, nós, assim como as ovelhas, ficamos machucados. E nós, como as ovelhas, temos um pastor. Lembre-se que ele nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmos 100, verso 3. Ele fará por nós o que o pastor faz pelas ovelhas. Ele cuidará de nós. A coragem do pastor. Dentre os legítimos ofícios do pastor está o de brandir fortemente o cajado contra o lobo para o fazer fugir. Quando Davi andava no campo, apacentando as ovelhas de seu pai, e vinha o urso ou o leão para as devorar, o que ele fazia? Será que ia a Jerusalém buscar um ministro do rei Saul para as defender? Se Davi agisse assim, não seria digno de ser chamado pastor. Era ele quem as apacentava, e era ele quem as defendia. E as defendia de tal maneira que as arrancava das garras e da boca das feras. Porque se o lobo ou o leão tinha engolido o cordeiro pela cabeça, ele arrancava-o da garganta da fera, puxando-o pelas patas. Se o engolira pelas patas, ele arrancava-o puxando pelas orelhas. Isso é o que descreve o profeta Amós, que também se exercitara no ofício de pastor. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Amós, capítulo 3, versículo 12. Portanto, está muito enganado quem pensa que a obrigação do pastor é só apacentar, conforme parece significar a raiz etimológica do nome pastor. Só quem apacenta e defende as ovelhas é digno de ser chamado pastor, e quem não defende, ainda que apacente, não é digno de ser assim chamado. Quando Jesus comparou o pastor com o mercenário, fez as seguintes observações: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. João, capítulo 10, versículos 11 e 12. O grande detalhe que deve ser observado aqui é o fato de Jesus dizer que o mercenário não é pastor. Mercenário era aquela pessoa que, por um salário previamente combinado, apacentava as ovelhas. Ora, se o mercenário também apacentava as ovelhas, por que será que Jesus diz que ele não é pastor? Porque mesmo que apacente, ele não as defende. Ao ver o lobo se aproximando, foge. Está tão profundamente entranhado no ofício de pastor a obrigação de defender as ovelhas, que se ele as defende, é pastor. Se não as defende, é mercenário. O bom pastor buscou